Pessoal, então mais uma vez, boa noite, Laís, Anderson, Alan, Fran. Alguns rostinhos aqui é bem mais familiar, da Fran tá comigo aí faz muito tempo já, nas provas orais, no Tira Dúvidas, então os demais aqui eventualmente já conversou comigo, Alan, Laís, também esclarecimento de dúvidas. Esse é o nosso encontro inaugural, que a princípio seria um café e planejamento financeiro pessoal, mais de alinhamento de expectativa, só que coincidiu de uma pessoa entrar em contato comigo, passar um cenário de vida atual dela. Ela me questionou pedindo, perguntando, na verdade, se podíamos abordar aquele assunto um de nossos encontros. Eu falei, sim, podemos, e por que não hoje? Né? Já que é uma situação que está causando certo desconforto para essa pessoa e que ela quer algum norte para tomar alguma decisão. Eu falei, por que não, então, agora? Para que esperar o próximo? Ela aceitou. Eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp, logo abaixo do link, um arquivo PDF, que é uma imagem, basicamente. Certifiquem-se que... Só um minutinho. Que vocês têm esse arquivo aí. Deixa eu só pegar ele aqui, abrir no meu computador. Eu vou ler esse arquivo, tá bom? E a partir dele nós vamos trabalhar aqui possíveis soluções, agora abordando de fato na prática planejamento financeiro, nesse caso pessoal, né? Eu sou planejador financeiro familiar e pessoal, aqui tange um pouco mais a perspectiva pessoal. Eu quero já deixar alguns alinhamentos com vocês, que é o seguinte, algumas recomendações que eu posso deixar para essa pessoa, ela vai ter um pontinho de generalismo, tá bom? O planejamento que eu pratico, ele requer muita intimidade com a pessoa, no assunto mesmo. Então, para eu, de fato, dar talvez a melhor orientação para a pessoa, eu teria uma reunião de 1 hora, 2 horas, sendo investigativo. Eu ia perguntar uma coisa, na resposta dela, possivelmente eu perguntaria outra, e possivelmente eu ficaria nesse processo investigativo para tentar entender de forma aprofundada a sua situação orçamentária, a sua situação de vida. Então, eu vou dar algumas possibilidades, tá bom? Que vai poder servir, tá bom? Então, vamos ler aqui rapidamente. Então, a pessoa, ela é divorciada, com atuais 33 anos. Há 2 anos, ela iniciou um divórcio litigioso. Tinha uma vida estável, moradia, empresa no segmento hospitalar, investimentos na Petrobras, por mais que não entendesse quase nada a respeito, carro e reservas financeiras. Então, tinha uma vida aparentemente tranquila, se tratando de situação patrimonial, correto? Na parte conjugal, infelizmente, aconteceu o divórcio. Saí do casamento, literalmente, só com a roupa do corpo, sem minhas retiradas da empresa, né, a participação dela na empresa, somente com dinheiro que, no futuro, aparentemente, pelo que eu entendi, ela iria gastar no divórcio, né, com todo esse processo correndo. Voltei para casa dos meus pais, então a pessoa voltou a morar com os pais, ponto positivo, aparentemente tem uma relação saudável com os pais, permitindo isso, bacana. No primeiro ano que comecei a trabalhar, ganhava um salário mínimo. Já neste ano atual, 2022, estou ganhando R$ 2.500, dado esse valor fechado. Eu estimo que seja um valor bruto, uma renda bruta, então não é um valor líquido, eu estimo isso. Então, eu vou trabalhar numa perspectiva que a pessoa ganha algo em torno de R$ 2.000. Talvez um pouco mais, a depender dos descontos que há, INSS, FGTS, às vezes não usa o próprio Vale Transporte, aí fica 6% sem descontar, enfim. Mais R$ 650 de Vale Alimentação, que deixo como contribuição na casa de meus pais, que é um valor aproximado. Dívidas fixas hoje. Um convênio hospitalar de R$ 240, pois trato de problemas de saúde. Tem um carro que me custa R$ 960, que é parcelamento, né? Um carro financiado. De combustível, gasta R$ 120. De estudo, 188. Estou terminando de pagar meu notebook de R$ 145 e um empréstimo
280 e 250, a última parcela da prova da Ambima. Então, esses 250, ele tende a, já no, em outubro, pelo que eu entendi, não aconteceu, ou se não, agora, né, no comecinho de outubro ali, ou dependendo da fatura, possivelmente esses R$ 250 deixam de existir, eu acho que no mais tardar, novembro. Tenho 3 cartões que há muitos meses paguei o mínimo, portanto virou uma bola de neve de juros. Hoje se encontram R$ 700 no primeiro, 2.500 no segundo, terceiro 1.700. Então, esse é o cenário da pessoa atual. Antes de eu propor aqui possíveis soluções, eu conversei mais com essa pessoa e ela me disse que teve um processo de divórcio, dado que a outra parte levou tudo, né, como ela relatou, saiu somente com a roupa de corpo, e isso entrou em processo. Essa pessoa me contou. Me falem um nome aleatório aí que você... Vamos chamar essa pessoa por um nome aleatório, de preferência algum nome um pouco diferente, né? Me falem um nome, vamos chamar essa pessoa por algum nome. Quem dá uma proposta de nome? José. José, pronto. Então, o José entrou em contato comigo, eu questionei o José a respeito sobre esse divórcio, entrou em processo judicial. O José disse que foi causa ganha e agora tem todo o trâmite judiciário que dá prazos. Então, por exemplo, o José ele vai ter direito à participação da empresa, ele vai ter participação do apartamento, ele vai ter ali esse imóvel, ele passou por processo de locatício, então ele estava alugado, o José vai ter participação nessa parte que o juiz determinou, mas que existem prazos para serem cumpridos. Então, até 30 dias para fazer algo, se não, mais 30, se não, mais 30. A parte do imóvel que vai ser vendido, ou a outra parte compra, né? A esposa do José, vamos imaginar assim, vai comprar. Então, antes de eu passar orientações, baseado nessas informações que eu passei para vocês, eu já quero dar uma orientação para a pessoa que está nessa situação atual, ela ficar um pouco mais confortável com o que vai vir de sugestão, tá bom? Porque a pessoa pode se sentir um pouco desconfortável e é assim mesmo, tá bom, gente? O trabalho de planejamento financeiro é se sentir confortável no desconfortável. É por incrível que pareça, é ter conversas difíceis, é passar orientações difíceis. Então, primeiro eu vou falar o que eu acredito ser, a partir dessas informações, a melhor decisão, que é, de certa forma, tentar negociar já o início de pagamento desses cartões e esperar. Esperar porque o José ele tem um valor financeiro a receber que a justiça já determinou. Então, possivelmente, a melhor estratégia nesse momento é esperar aí os próximos 30 dias, talvez esperar os próximos 60, tentar ajustar alguma coisa que consiga, porque é um dinheiro que tranquilamente vai apaziguar a situação do José. Então, não é conveniente tomar uma atitude muito brusca nesse momento, tendo uma perspectiva de retorno já muito próximo, tá bom? Porque aí pode entrar numa dívida para refinanciar esses cartões, buscar um crédito pessoal, talvez com juros menor. Sabemos que o rotativo do cartão de crédito, de longe, é o juros mais alto que existe. Então, uma estratégia para quitar esses cartões, se for possível, vá junto com a instituição, ver se a instituição permite parcelar já esse valor, já com pagamento, mesmo que as próximas prestações incidam juros, mas juros mais dentro de uma realidade condizente com a situação, né? Então, às vezes, tá bom, esses... E eu não fiz soma, tá, pessoal? Eu não preparei nada mesmo, eu quis fazer junto com vocês. Então, rapidamente aqui, deixa eu só abrir a minha HP. É 2.500, vai dar 3.300, 4.300, 5.000 de crédito, né? De cartão, se eu não estiver enganado. É 1.700, enter 2.500 mais 700, é isso mesmo, né? Mais. Isso vai dar 5.000. Então, buscar um crédito pessoal com juros mais dentro de uma realidade aceitável, diferente do que é o rotativo, infelizmente,
ou a própria instituição permitiu o pagamento parcelado disso, em 5 vezes, 6 vezes, enfim. Correndo ainda uns juros, mais uns juros condizente, por exemplo, com o empréstimo pessoal. Então, ó, tá bom, nós vamos parcelar esses 5 mil, vamos imaginar que seja tudo da mesma instituição, só para nós simplificarmos aqui. Tá bom, eu permito esses 5 mil reais, vou colocar aqui de PV aqui na minha calculadora, só para fazer o cálculo com vocês. Eu vou cobrar aqui em 6 meses, tá bom, esse valor. E uma taxa, hoje nós estamos com uma taxa básica de 13%, mais ou menos, vai dar algo em torno de um pouco. Vamos imaginar que a empresa vai cobrar 2,5% de taxa, tá bom? Vai dar uma PMT de R$ 900, ainda ficaria um pouco apertado. Mas a solução aqui mais adequada que eu vejo é tentar esperar um pouco. Por que eu estou falando isso logo de início? Para a pessoa ficar calma para o que está vindo pela frente. Porque eu vou trabalhar a partir de agora o cenário, o pior cenário possível. E a partir daí tomar algumas decisões. Entendido isso, então eu vou partir do pressuposto, junto com vocês aqui agora, que não existe nada a ser recebido, que é os R$ 2.500 bruto mais 650 de rendimento mensal dessa pessoa, do José, e ele tem de custo de vida, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar minha HP, ele tem 960 de financiamento, 960 de financiamento, 650 que por mais que entra, sai, então vamos colocar aqui só para efeito de cálculo, 240 de convênio médico, 120 de combustível, 188 de estudo, está pagando 145 de notebook, um empréstimo de 280 e a última parcela, vamos considerar essa última parcela aqui. Então, 2.833. Para uma renda aqui, bruta, de 2.833, 2.500, enter, 650. De 3.150. Que isso vai dar, aparentemente, um superávit de R$ 317. O que é esse superávit? A capacidade de poupança é o que ganha menos o que gasta. Só que esses 317, nós temos que corroer um pouco ele, porque eu estimo que os 2.500 do José é uma renda bruta, onde tem alguns descontos, INSS, FGTS e afins. Então, dá para dizer que o José aqui, vamos ser num cenário super caótico, ele está apertado no orçamento ao ponto de o que ele ganha, ele gasta. Ponto final. O que ele ganha, ele gasta. Já comprometido, os recursos do José já estão comprometidos. Então, aparentemente aqui, os gastos dele não é gastos eventuais durante o mês. Já são compromissos montados e que ele sabe que vai ter, ele já tem essa previsibilidade. O José me falou que ele só falou dessa forma para mim, que agora ele não consegue se desfazer do carro. Mas eu sou um cara que não me sinto confortável simplesmente ouvindo uma resposta, como eu falei para vocês. Eu investigaria. Então, agora nós vamos trabalhar aqui uma ideia, tudo baseado em modelagem financeira. O que é modelagem financeira? Talvez vocês já viram algo assim, um pouco mais grande. Por exemplo, compro uma casa ou alugo uma casa. Vocês já viram essa história de comprar ou alugar? Qual que vale mais a pena? Esse negócio de qual que vale mais a pena, basicamente é uma modelagem financeira. Só que essa modelagem financeira, que é estimar o quanto que vai sair, o quanto que vai entrar, fazer o balançozinho ali, ver se vai ficar positivo, é uma modelagem financeira. Essa modelagem financeira, eu particularmente faço com tudo na minha vida. Se eu for comprar um celular, eu vou fazer uma modelagem financeira. Se eu for comprar uma bicicleta, como eu já comprei há pouco tempo, eu fiz uma modelagem financeira. Se eu vou à academia, eu faço uma modelagem financeira com retornos
monetários ou retornos psicológicos, retornos físicos, tudo é uma modelagem para mim, tudo. Então, eu vou partir agora em cima desse carro. Uma proposta é revisar este veículo. Porque, veja, se nós pegamos os 960 entre os 2.500 que recebe bruto e divide, nós estamos falando que ele está comprometendo 40% da sua receita somente com veículo. Somente com veículo. Aí, eu não sei se esse veículo é o usado, por exemplo, como ele disse, a coisa que eu não vou abrir mão de qualquer jeito aqui, entenda uma coisa, os 240 do convênio hospitalar, isso não abre mão. Ele vai continuar a todo custo, não vou nem entrar no mérito dele. Talvez poderia encontrar um outro convênio, um pouco mais barato, mas aí tem período de carência, faz tratamento de saúde com esse convênio, então às vezes essa carência pode prejudicar, então nós não vamos colocar a mão nesse convênio. Só que esse carro, vamos lá, vamos partir do pressuposto que ele é utilizado para ir ao trabalho, vamos partir do pressuposto que ele é usado para, de forma periódica, ir ao médico fazer esse tratamento que o José nos relatou. Só que aqui eu vou entrar em algumas ideias possíveis antes de se desfazer desse veículo. Vamos lá. José, seus pais, você mora na casa dos seus pais. Seus pais têm veículo? Seus pais dirigem? Os seus pais têm tempo disponível? Eu estou dentro de casa ainda. Porque se eles têm, por exemplo, um veículo, e esse veículo é possível ser utilizado, talvez não faça sentido você ter financiado um veículo. Agora, se seus pais têm um veículo, por algum motivo não querem que você dirija, mas tem a disponibilidade, eles podem ver com você e você conversar com eles. Então, é uma orientação. Converse com os seus pais, caso tenha um veículo, se eles conseguem te levar, por exemplo, ao hospital para fazer o seu tratamento que você nos relatou. Saindo dos seus pais, você não conhece algum primo, algum tio que tenha um veículo? Algum amigo que possa fazer uma gentileza para você ou que você o remunere, pelo menos custeie isso para ele, mas que vai tendenciosamente ficar mais barato que R$ 960. Vamos imaginar que você, José, você achou alguém, seja seu primo, seja o seu tio, e vamos imaginar que o José, toda segunda-feira, ele precisa ir para o hospital. Vamos imaginar algo desse tipo, tá? Toda segunda ele vai ao hospital fazer o tratamento. Você combina com essa pessoa, ou até mesmo um motorista particular, ou seja o seu pai, e fala assim, ó, te dou R$ 500 para toda segunda, às 9 horas você me pegar em casa, me trazer às 14 horas, e é isso. Eu te dou, por exemplo, R$ 500, a depender. Vamos imaginar isso. Nós já estamos reduzindo aqui o gasto com o veículo em R$ 500. Do financiamento, porque tem um combustível que é 122, que o José falou para nós, combustível 120, então isso é 1.080 de gasto. Então nós estamos reduzindo mais do que a metade com o veículo. Aí tem a segunda possibilidade de uso desse carro, que é o trabalho. Aí, José, vamos fazer uma modelagem. O quanto você gastaria, por exemplo, com Uber? É perto? É longe? Existe transporte público que te possibilite se deslocar ao trabalho? Mesmo que isso custe 30 minutos a menos do seu sono, para você acordar mais cedo e ter que pegar um ônibus, por exemplo. Eu moro em São Paulo, para mim vai ser ônibus, trem, metrô, um monte de baldeação. E se eu não descer na estação Pinheiros, que tem que subir 5 lances de escada para descer 5 lances de escada, aí fica um pouquinho mais fácil. Mas tem transporte público? Ou, dependendo do deslocamento, depende do lugar, depende de onde mora, se é uma cidade mais de centro, fica um pouco mais difícil. Assim que eu falo, por exemplo, vamos imaginar São Paulo. Aqui no centro de São Paulo é um pouco mais complicado, mas partindo para a parte do interior, é algo mais tranquilo quando nós pensamos no sentido de se deslocar ao trabalho
de bicicleta, por exemplo. Ou, se a habilitação permite, talvez uma moto. Se tem a habilitação a moto, o custo dela é imensamente menor do que o de um veículo. Então, você compraria uma moto muito mais, e o custo seria muito menor, e o combustível seria muito menor, gasto com manutenção seria menor. Então, também é uma possibilidade. Então, este veículo, eu sou bastante relutante em dizer que ele precisa estar dentro do seu orçamento, só de financiamento comprometendo 40%. E quando entra o combustível, né, aumenta um pouquinho mais aí, esses 1.080 de 2.500 de salário. É o primeiro ponto. Seus pais, família, vizinhos, alguém que possa te levar e você custeie o combustível, se for na amizade, se for na amizade de família até mesmo, custeia somente o combustível. Eu sei que tem famílias que não têm essa união, a minha particularmente tem esse tipo de situação, então vou me colocar agora no lugar do José. Se fosse o meu cenário, eu teria pessoas que poderiam me levar a fazer essa gentileza e eu retribuiria pagando combustível, dando algum dinheirinho ali, e que isso com certeza ainda ficaria menor do que esses R$ 1.080 mensais. Sobre o trabalho é um pouquinho mais complicado, porque aí nós estamos falando de algo que é frequente, pelo menos 5 vezes na semana. Mas 5 vezes na semana, será que não existe um transporte público que vai ser mais favorável? Vai te custar 30 minutos antes, 30 minutos depois para você chegar no seu lar? É verdade, José, mas nós precisaremos fazer alguns sacrifícios nesse momento. Sacrifício ele não é errado quando existe objetivo. Se sacrificar por nada, aí não, você vai sofrer com isso. Mas quando você se sacrifica por um objetivo, por algo maior, isso é super positivo. Vamos pegar aqui o exemplo da Fran, que eu estou vendo só uma cabecinha indo para lá e para cá, assim, ó. Ela, possivelmente, quando ela tomou essa decisão, olha só, olha o cabelo, que cabelo lindo. Quando ela tomou essa decisão, ela sacrificou tempo dela, que era só para ela, para se dedicar à filha. Ela sacrificou algumas coisas, alguns objetivos dela, alguns interesses dela a favor. Fran, você é casada, né? Você é casada? Só. Tenho mais um menino de 15 anos. Então, ela tomou essa decisão de sacrifícios. Mas eu tenho certeza que ela não se arrependeu. E eu também sou casado, e eu aprendi que se você casa para ser feliz, o seu casamento não dará certo. Se você casa querendo ser feliz, casamento não dá certo. Você tem que casar para fazer o outro feliz. É assim que funciona. Porque você começa a ver os defeitos, né? As mulheradas. Eu não sou assim, tá bom? Eu sou um cara meio organizado até demais. As minhas camisas sociais é organizada por cor, assim, por cabide e tal. Mas eu sei que tem homem que gosta de deixar as coisas jogadas, bagunçar tapete, louça, não é? E aí, se a mulher tá querendo ser feliz, ela não vai querer aquilo. Mas ela casou para fazer o outro feliz. Então, conversas e mais conversas. É um sacrifício, você está abrindo mão seus desejos, das suas vontades, para que você atenda o seu e que, nesse relacionamento, o seu cônjuge também faça a mesma coisa. Casou com você para te fazer feliz, não para ser feliz. Então, eu entrei aqui um pouco além do assunto financeiro para entender que sacrifícios são necessários e que, nesse nosso... Pode falar. Mas se ele trocar o carro, como o valor da parcela é muito alto, pegar um carro de menor valor, pagando, digamos, não sei o valor que ele já pagou desse empréstimo, mas digamos que o valor que ele pagou, acho que se pagou metade, pega um carro de menor valor, com uma parcela bem menor, que daí não comprometa a renda. Exatamente, uma ótima solução, porque eu conheço tranquilamente pessoas que pegam imóveis, eu conheço pessoas que pegam imóveis, que é muito mais caro que um carro, na maioria das vezes, né? E que está pagando, por exemplo, R$ 500 de financiamento do imóvel.
Ah, o imóvel ficou 30 anos financiado? Ok, mas ele paga R$ 500 por mês. Então, tranquilamente, consegue um veículo bom com prestações de R$ 500. Ah, vai custar uma taxa de juros maior, um prazo mais longo, que se você observa o valor de cada fatura está pagando 2 vezes o carro? É verdade. Mas olhando lá no início, a pessoa tem o José tem uma perspectiva de receber um dinheiro e que ele pode amortizar essa dívida. Então, o que a Fran falou também é uma solução. Troca esse carro, vamos imaginar que é um carro R$ 900. Ah, vou chutar com um carro 2018 aqui, vamos algo desse tipo. Por que não um carro 2010? Um exemplo. Vai dar uma diferença muito grande de prestação, vai continuar tendo o veículo. Talvez aumente um pouquinho o gasto de combustível, porque o carro é um pouco mais antigo, vai estar consumindo um pouco mais. Só que vai compensar essa diferença. É uma modelagem financeira. Então, por isso que eu falo, né? Algumas possibilidades aqui são um pouco generalistas. Porque, por exemplo, trocar o carro financiado é o seguinte: eu teria que saber qual que é o carro que a pessoa está querendo, saber qual que era a prestação, e aí eu ia nos dados deste carro e saber o quanto que ele consome por litro. E aí eu faria uma modelagem do quanto que ela gastaria de combustível a partir do preço da cidade ali do José, e falar assim, o combustível é tanto, vai gastar tanto pelo que você roda, e você vai gastar, ao invés de 120 de combustível, você vai gastar 210 de combustível, um exemplo. Só que você está pagando 500, que vai dar então 710. É menor do que 1.080. É algo que vai te atender super bem. Não é um carro 2018, mas é um carro que vai te levar do ponto A para o ponto B. Então, tudo é modelagem financeira. Então, veja, existem inúmeras possibilidades com o veículo que nós apresentamos. Possibilidade de conversar com alguém, seja familiar, amigo ou até mesmo um motorista particular, que o José possa utilizar deste serviço. Fazer a troca desse veículo por algum outro meio de locomoção, como moto, bicicleta, enfim, vai fazer até um bem danado para a saúde, inclusive, vai fazer os dois, ou trocar o carro financiado por um mais inferior para que se ajuste dentro do orçamento. Então o José ele falou para mim assim, eu não consigo trocar esse carro agora, mas eu sou muito relutante com o veículo. Então, 3 soluções possíveis com este veículo. Agora vamos entrar no outro assunto, que é, deixa eu ver aqui que eu falei, o vale alimentação. Pode falar, Anderson. Pode estar fechado. Acho que outra alternativa que o José poderia estar utilizando também com relação ao carro, acredito que ele deve ter um bom apego a ele, é a questão dele estar fazendo uma renda extra com ele. Eu não digo, não, vai ficar lá 5 horas, mas às vezes 1 hora, 2 horas, vamos supor que ele ganhe R$ 30 reais por dia, multiplicado por 30 dias, e, né, como ele está numa situação difícil... R$ 900 é o financiamento do carro. Exatamente, É o financiamento do já carro. é uma alternativa, né? E Uhum. até se ele fosse, no caso, né, trocar o carro, eu, por exemplo, eu tive um Uno, eu andei com esse carro quase 12 anos, vendi ele assim, tinha um apreço por ele também, mas era um carro super econômico, um carro cuidado, então, claro, nem todo mundo quer andar de Uno, né? Mas assim, o meu tempo atendeu super bem a minha necessidade, viajava muito com ele, o carro nunca me deixou na mão. Então acho que isso também era interessante, uma coisa para o José analisar. Uhum. Às vezes a gente quer dar um passo maior do que a gente pode dar. E às vezes para a gente dar um salto maior, às vezes a gente precisa recuar para depois dar um Um salto degrauzinho maior. Acho que abaixo. É sempre um isso, degrauzinho abaixo do que você pode. É um dos segredos. Um exatamente. degrau abaixo do que pode. Bacana. E dessa renda extra que o Anderson propôs, gente, tem inúmeras. Motorista de aplicativo, entrega a domicílio, seja de supermercados e afins. O que mais? Até por aplicativo ou algo particular, né? Conhece alguém que precisa se deslocar, faz tipo um acordozinho assim, a senhora aqui, é uma pessoa de idade, a senhora vai precisar, por exemplo, ir no hospital toda segunda, então me permita te levar ou algo do tipo, claro,
a pessoa que trabalha, como o José nos disse, talvez o período comercial dele durante a semana seja comprometido. Então, seja realmente algo mais para a noite, imagino eu, ou para o final de semana, né? E aí entra entrega a domicílio. Pode falar, André. Ou, Gustavo, outra coisa também, né? Por exemplo, eu viajava muito, às vezes ia de um estado para outro. O que eu fazia? Eu utilizava a BlaBlaCar para ajudar na questão financeira, por exemplo, com gasolina. Às vezes a viagem Exatamente. que eu fazia pagava a minha gasolina. Uhum. Então, você também acaba ajudando. Outras fontes de renda extra, sei lá, agora que já acabou bastante a questão da pandemia, né? Está começando a ter os eventos de novo, os eventos estão contratando muito a questão de cerimonialista. Por exemplo, minha esposa já foi cerimonialista num final de semana, numa noite para trabalhar, por exemplo, lá das 6 da tarde até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ganhava em torno de 200, R$ 250. Era uma renda extra também. Então, poxa, aí, ó, Uhum. já era uma alternativa aí que tem para ajudar nesse financiamento, né? Ajuda bastante, né? O famoso freelancer, né? Então aí entra um leque também gigantesco, né? Trabalhar de garçom, trabalhar em algum restaurante, enfim, é o que eu falei. Nesse momento é o momento de sacrificar o que pode para tentar se ajustar. Lembra que nós estamos trabalhando num cenário que não tem perspectiva de receber esse dinheiro que está por vir. Então nós estamos trabalhando num cenário que é a renda e a dívida, é isso que tem. Não é o que já está em processo, que o juiz já decretou, que só tem que respeitar prazo. Não é isso. Então, nós estamos trabalhando num cenário aqui caótico. E, tô me deslocando com o meu carro para o serviço, por exemplo. Vamos supor eu aqui. Eu não moro no centro da minha cidade. E existe um deslocamento para o centro. Sei lá, dependendo do lugar, assim que nem o Anderson falou, BlaBlaCar. Às vezes você pode ver algum conhecido, inclusive, que você passa na frente de sei lá, um ponto de ônibus, e aquela pessoa todo dia está ali quando você está passando, por exemplo, indo para o trabalho. Por que não conversar com essa pessoa, que nem o Anderson usou do BlaBlaCar em deslocamento de viagens, aquela pessoa que está no ponto ali perto da sua casa e que você sabe que está na sua rota em deslocamento. Então, me paga aí, quanto você está gastando de passagem? Um exemplo, estou gastando R$ 100 por mês. Me dá 70. Eu te levo mais confortável ainda, que se for aqui onde eu moro, eu garanto para você que você vai sentado aqui, você não vai de pé segurando a barra, não vai levando o pessoal levando a tua mochila, aqui você vai sentado. Então, são N formas, né? Existem aplicativos de freelancer, né? Se não me engano, o Get Ninjas. O José, ele pode ter alguma habilidade, alguma formação ah, ah, acadêmica, alguma coisa que aprendeu quando criança, com os pais, enfim, os pais, inclusive, podem ensinar alguma coisa, e isso vai favorecer o quê? O aumento de renda, né? Nós estamos trabalhando o enfoque na dívida, porque ela está aqui hoje, mas o Anderson ressaltou muito bem isso, o aumento de renda, né? É pontual a dívida, mas o aumento de renda pode trazer benefícios a longo prazo. Falando então agora do Vale Alimentação, eu conversaria com o José para entender como que é a situação financeira dos pais, entender como é a situação da casa, ao ponto de, pelo que eu entendi, parece que esse Vale Alimentação deve ser em dinheiro ou às vezes é naqueles VA mesmo, enfim, mas a possibilidade de não dar os 650. Conversar com os pais é uma possibilidade, tá? Se mora dentro da casa, converse com quem é da casa e tome uma atitude. Mas eu recomendaria tentar conversar, depois de entender esse cenário, imaginando a possibilidade de, nos próximos meses, ao invés dos 650, eu poderia dar 350 e ficar com R$ 300. Esses R$ 300, por exemplo, custeia o convênio médico. Então, uma coisa cobre a outra. Então, é uma solução, tentando entender como que é o cenário atual da família, a condição financeira da família, tá? Em cima disso, não tem muito mais o que ser feito. Ver se existe a possibilidade, por exemplo, de utilizar menos, de entregar menos desse recurso, desses 650, por um período de tempo, estou falando algo em torno de 3 meses, no máximo, nós estamos falando de R$ 900, que pode ajudar nesse momento e que pode, inclusive, ser ressarcido. Assim, pai, mãe, é o seguinte,
Hoje eu vou dever vocês esses R$ 300. Eu sei que eu tenho esse compromisso com vocês, então para mim é uma dívida com vocês, mas que daqui 90 dias, quando eu estiver mais tranquilo, eu inclusive posso ressarcir esse dinheiro, ajudo mais na compra, enfim, uma forma de tentar postergar, né, adiar essa ajuda hoje, no futuro repondo, aqui muito mais no compromisso, assim, ético mesmo, né? Não que tenha algo que seus pais vão te cobrar, normalmente o pai não vai cobrar, é o amor de filho que existe ali, né, pelo filho, mas que você se comprometa. Então, eu teria uma conversa acerca disso com o José. Vale alimentação, contribuição, beleza. Dívidas fixas, convênio hospitalar, não vou bater nisso, como eu falei, nós não vamos mexer nisso, é um ponto sensível, trato de problemas de saúde, se eventualmente querer trocar agora, mas poderia talvez ser uma possibilidade, talvez encontrar um outro convênio com menos coberturas agora, enfim, alguma possibilidade, mas a princípio não mexeria nisso. O carro nós já falamos, o combustível, esses R$ 120. Entender-se, por exemplo, mais uma vez falando do veículo, esse veículo é o tema do nosso encontro. Mas Entender se também, esse né, 40%? então, fora o combustível. Entender se esse carro, por exemplo, é usado para passeio. Porque se ele é usado para passeio, nesse momento, José, alguns sacrifícios a serem feitos. E se você conseguir reduzir 10, R$ 20 de combustível porque você está passeando todo sábado, você está saindo para algum lugar, vai a pé. Ou não vai, se é muito longe. Porque esses R$ 20, o que conseguir economizar de combustível, é bacana. Tá entendendo? É sacrifício. E aqui, todo mínimo, pode parecer pequeno, mas todo mínimo vai fazer a diferença. Estudos, 188. Isso aqui eu não consegui compreender bem do José, mas vamos imaginar que é tipo um curso, ou uma faculdade, alguma coisa que ele está pagando ali. Estudo 188. Estou terminando de pagar meu notebook, não sei até que ponto. Então, tem esse aqui, ó, 250 sai do orçamento dele. Então, isso é super positivo. Eu sei que esses 250 mais tardar, em novembro, não existe mais, que é a última parcela da prova da Ambima. O empréstimo, ele falou assim, estou terminando de pagar o notebook de 145 e o empréstimo de 280, que aqui nos entrega R$ 425. Se esse notebook, esse empréstimo, ele está se encerrando pelos próximos 3 meses, também é uma boa perspectiva que vai reduzir. Dá para dizer que nós temos uma perspectiva que as dívidas do José vai dar uma reduzida. A prova da Ambima, R$ 250 do orçamento vai deixar de existir. O empréstimo, o notebook, que ele diz está terminando, não tem muito o que mexer nisso, já é uma coisa feita. O notebook você não vai conseguir refinanciar, por exemplo. O empréstimo já aconteceu. E aí, a partir destes... Pode falar, Anderson. Ô, Gustavo, e o José, no caso, ele trabalha, não entendi ele no começo, ele é CLT ou ele teve uma empresa e O José, se ele desfez? tinha uma empresa casado com a Maria, Entendi. vamos pegar assim, com a Maria, com a Ana, enfim. E aí, Uhum. no divórcio, essa empresa ficou tudo pro lado do outro lado. Então, Entendi. teve Não, é porque processo, o juiz decretou que o José tem participação na empresa, sim. E aí vai ter que ser pago para ele. Mas é entendi. o que eu falei, até 30, se não até 60, tem algumas regrinhas, tá? Mas aparentemente hoje trabalha assalariado, tá bom? Uhum. Assalariado. E aí, falando dos cartões, é o que eu falei. Tentar entrar em contato com a instituição e ver se ela parcela esse valor, ver o que pode ser feito no pagamento. Não vou trabalhar com ideias, por exemplo, de pegar dinheiro emprestado com alguém, por mais que para alguns possa ser uma solução, tá? Às vezes pode ter o pai, por exemplo, né? Geralmente é o pai, a mãe, o avô, enfim. Às vezes pode ser alguém que possa dar esse socorro financeiro momentâneo, mas não é uma recomendação que eu poderia dar, a menos que o José mencionar, falar assim, poxa, mas meu tio é bem de vida, ele tem um carinho especial por mim,
e eu acho que se eu levasse essa situação para ele, ele me ajudaria. Aí, a ferramenta foi posta à mesa, nós poderíamos cogitar, mas não cogitaria esse trabalho de empréstimo pessoal, assim, entre pessoas, a menos que o José colocasse à mesa isso, ele mencionasse para mim, porque aí é uma solução. Todas as ferramentas que estiverem disponíveis, nós estaremos usando. Mas então aqui nós vimos que o caso do José é que o orçamento dele é comprometido com coisas que já existem. Na maioria dos casos, a situação financeira de uma pessoa, o custo dela é decorrente dos gastos mensais. Diferente do José, que a receita é comprometida com dívidas já estabelecidas. Então, é preciso encaixar esses cartões, dentro do orçamento. Que seja parcelado os 3 e pega ali a somatória das 3 e coloque dentro. Da onde vai tirar? Da renda extra, da redução do financiamento do automóvel, extinguir o financiamento do automóvel, se isso for uma solução. Convênio não se mexe. Na parte do vale alimentação, precisa enxugar um pouco desses gastos, que são possíveis, por mais que isso custe um sacrifício ao José, e correr para o credor, não correr do credor. Não fugir da instituição. Eu sempre recomendo, vá lá e converse. Se você, porventura, tiver uma relação com o gerente, é nesses momentos que a relação com o profissional da instituição torna-se favorável. Porque o gerente ele pode, eventualmente, chegar lá e conversar com o seu superior e falar o seguinte, ó, tá vendo essa pessoa aqui? É isso, isso, isso. Pelo sistema, ela não tem condição, o sistema não aprovou um empréstimo, alguma coisa para quitar esses cartões ou não parcelar, enfim. Mas eu conheço ela, a situação dela é assim, 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 eu conheço o José há muito tempo, é uma situação momentânea, e aí existe, como o termo popular, né, mexer os pauzinhos para fornecer uma solução financeira. Então, é nesse momento que também eu perguntaria para o José, José, como é a sua relação lá na instituição? Você conhece o gerente, você tem uma boa relação, muito tempo de conta, e aí, como que é? Se ele fala que tem uma relação bacana, isso também é favorável. Então, também seria uma solução. Vá lá e converse com o gerente, converse com o gerente geral, se você conhecer ele, e tente buscar uma solução. Mas não corra do credor, corra para ele. Não existe culpa nessa dívida do cartão, né? O José relatou. Tenho 3 cartões que há muitos meses paguei o mínimo. Não é uma culpa isso. É uma responsabilidade, José. Você tem que assumir a responsabilidade. Você não é culpado. São as situações da vida. Aconteceu. Não é uma culpa, mas assuma a responsabilidade. Corra para o credor e encontre uma solução. Mas antes disso, você precisa ter uma folga no orçamento, coisa que não está tendo. Então, talvez a primeira coisa que você consiga mexer aqui, José, é o seguinte: é o vale alimentação. Me parece ser o mais palpável a tentar mexer. Que hoje mesmo você consegue, por exemplo, falar com os pais e consigo fazer esse acordo com você? Não, tá ótimo, filho, tá ótimo. R$300 entrou na mão, por exemplo, R$300 consigo trazer. Os outros, tentar achar uma solução com o carro, achar uma solução para uma renda extra. Se esse carro for permitido e conseguir, por exemplo, cadastrar em aplicativo, maravilha. Roda o sábado, se não trabalha no sábado, roda o sábado trabalhando. Ué, mas é meu descanso. Descansa quando as dívidas estiverem pagas. É um sacrifício. É um sacrifício. Dormindo 8 horas por dia, tá bom. Mas se não puder, durma 6, que você não vai morrer durante os 3 meses dormindo 6 horas. Nem 4. Eu, aos meus 14 anos, 15 anos, que eu fazia Senai de manhã, e Senai mecânica de usinagem, era operando máquina, tomando cavaco de 1000 graus Celsius por dentro do jaleco. Nossa, minha pele parecia que tinha sarda, de tanto cavaco queimando aqui essa região.
Graças a Deus não ficou marcado. Então, tipo, era coisa braçal. Senai de manhã, à tarde, manutenção industrial, eu trabalhava e fazia ensino médio noturno. Então, e detalhe, ainda chegava às 11h30 da noite, às vezes eu cabulava, mas sempre que eu cabulava era para vir dormir, tá? Eu sempre cabulei para vir dormir. Mas, olha que doideira. Eu ainda chegava umas 11h30 em casa e ia ligar para hoje, o que é minha esposa. E ficava 1 hora, cara. Às vezes eu ia dormir, aí no final eu dormia 3, 4 horas. Porque eu acordava às 5 horas da manhã. Mas eu arrumava 1 horinha para conversar com ela. Então compensou. Hoje eu tô casado. Naquela época eu não namorava, não fazia nada. Era só paquera. Então, sobrevive. Dormir 3, 4 horas durante um mês. Sobrevive. É difícil? É, mas sobrevive. Pode falar, Anderson. Melhor momento, né? Chegar e 1 horinha conversar Ô, com a esposa. rapaz, muito bom. Ô, Gustavo, outra ideia pro nosso amigo José ali, na questão ali do vale alimentação. Não, pô, em vez de eu ir lá todo dia no restaurante, o que que eu faço? Eu vou lá e faço umas marmitinhas. Uhum. Também vai ter uma redução de custo. Então, né, por exemplo, ele ganha 650, 300 ele pode dar para negociar ali com os pais, né? É, sei lá, eu não sei se ele sabe cozinhar, mas se não sabe, vai aprender. Então, Uhum. meio que essas coisas até estou linkando comigo, porque eu também não sou um cara que gosta muito de cozinhar, mas às vezes eu fazia minha marmitinha ali para 3 dias, às vezes até 4, para para economizar. Ou às vezes Sim. para economizar e chegar final de semana levar a patroa, não, hoje nós vamos comer num lugar É, mais bacana, né? é isso mesmo. E até revisar o que está colocando no prato, né? Porque nós sabemos que hoje, por exemplo, a carne vermelha está caríssima. Ela dobrou de preço. Então, vamos consumir uma carne branca? Não peixe, porque peixe também está caro. O frango, né? Um frango. Ovo, gente, é o segundo melhor alimento que existe. Ovo. Né? O pessoal negligencia muito o ovo, na verdade, mas ovo é o segundo melhor alimento. Só perde, vocês sabem por quê, né? Qual é o melhor alimento? Todo mundo sabe. Vocês sabem qual que é o melhor alimento que existe? O leite materno. Então veja que não é uma coisa que você consegue adquirir assim tranquilamente. O leite materno é o melhor alimento que existe. O segundo é o ovo, e é extremamente barato. Então, ele é saudável, ele é rico em nutrientes, em gorduras boas, evita Alzheimer, catarata, é uma fonte de proteína incrível, gordura boa, e é barato. Então, vamos revisar? Porque às vezes o José, eu conheço já conheci pessoas que fala que tem eventuais problemas de orçamento, tem dificuldade de sobrar um dinheiro, mas assim, não que esteja errado, mas é uma opção. Só come, tipo, contrafilé no prato. Eu sou uma pessoa que ama carne? Claro, eu sou churrasqueiro, eu sou da Associação dos Churrasqueiros do Brasil. Eu amo isso. Mas o que o Anderson falou acontece aqui em casa por praticidade. Domingo, eu achei uma solução muito bacana. Ao invés de eu fazer frango cozido ou frito, eu fiz frango na churrasqueira, por causa que eu faço academia e tal. Vocês estão me ouvindo legal, né? Que apareceu aqui um negócio de internet para mim. Beleza. E, gente, eu peguei 3 quilos de frango, temperei e fiz na churrasqueira. Ficou incrível. Marmita, era para até quinta, mas aí nós foi deixando. Às vezes eu não como, às vezes minha esposa não come. Até sexta. Eu fiz isso no domingo. E tem marmita até sexta. Então você vê, marmitinha. Arroz, coisa barata. Franguinho, sassami lá, o peito do frango, baratinho, que custa 1/3 de uma carne vermelha. E, gente, é uma comida muito boa, rica em nutrientes. Você não vai morrer. No máximo, o seu prazer ou ego em comer carne vermelha fique um pouco, José, de lado, mas é um sacrifício que não é um sacrifício que vai te matar ou vai te colocar em sofrência, tá bom? Então, super bacana essa ideia, né? Se o José gasta com um alimento fora, corta. Negócio de iFood, né? Nossa, pensa um negócio que trouxe conforto para a galera, favorecendo, é Uber e iFood, não é verdade? Eu tô falando, eu uso muito, mas traz esse conforto e é o que o Anderson falou, gente, a internet está aqui. Você aprende tudo na internet. Eu aprendi a fazer embutidos artesanais pela internet. Na raça, fazer linguiça,
salame, bacon e os negócios tudo pela internet. Agora, você acha que na internet não tem ensinando a fazer um arroz? Um franguinho mais temperado, mais saboroso, para não ficar aquele gosto um pouco desagradável quando você guarda ele, enfim. Então, comer fora, esquece também. José, é uma solução. Não come fora. Se tá comendo qualquer dia, esquece isso, meu irmão. Esquece. Pelos próximos 90 dias, você não come fora. É uma baita solução. O que vocês acharam? Vamos lá perguntar. Vou perguntar aqui por ordem que está aparecendo para mim. Laís, o que você achou dessas soluções? Se você fosse o José, o que você me diria? Olha, essa parte realmente do VA eu acho que daria para conversar, né? Um meio termo não fica mal para ninguém. A única observação que eu faço, porque se a gente for olhar essa parte de compra e venda de veículos, é viável? E se esse veículo não tiver no meio ou coisa do tipo, de parcelas? A viabilidade para vendê-lo, entendeu? Então, aí é uma modelagem pura mesmo, entendeu? Que eu teria que entender. Ah, tá no começo do financiamento? Porque assim, você pega um carro de 30 mil... Eu fiquei meio na dúvida por causa disso, porque muitas vezes não se desfaz de um bem por outros motivos também. Uhum. Não só essa parte afetiva. Uhum. Não, exatamente. Por exemplo, você sai com... Vamos pegar um financiamento de 30 mil reais de um veículo, vamos imaginar um financiamento de 30 mil. Deu uma entrada 30 mil. É comum esse financiamento sair por 45. Você já sai com 15 de juros. E quando você vai quitar, ele está tipo 35. Então você tem que pagar 5. Então não fica viável. Nossa, mas eu peguei 30 e já tem que pagar 35 no dia seguinte? É, porque você saiu com juros. Então, meio que de regra, é o que eu falei. Teria que fazer uma modelagem, entender a situação atual, ver a possibilidade dentro da própria agência que fez, às vezes tem uma relação, enfim. Mas vamos colocar um pouco generalista. É viável fazer essa troca de financiamento quando já está um pouco mais avançado o financiamento. Que aí você consegue ter um valor significativo na troca, sabe? Porque senão você perde já Uma coisa interessante que tem aqui na minha cidade é como se fosse um Uber, só que só para empresas, um exemplo, para o trabalho. Uhum. Tu paga aí uma quantidade mensal e te busca na porta, te leva, tem tudo esse conforto, vamos dizer assim. É que eu falei de um motorista particular, né? Tem fretados, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum ter fretado, é um ônibus ou um micro-ônibus que faz um trajeto em São Paulo inteiro pegando, que tem esses fretados, normalmente empresas mais grandes, né? Mas assim, passa por cidades aqui, mas as cidades próximas, né? Então, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Cotia, para levar para Santana de Parnaíba, por exemplo, né? Um fretado, é um micro-ônibus que vai pegando os colaboradores, também é algo interessante. Às vezes é gratuito esse próprio fretado. Tem também a opção do Vale Transporte, desconta 6% da folha salarial, então nós estamos falando de 2.500, 6%, nós estamos falando que vai descontar 150 da folha salarial, e se você gasta, por exemplo, com transporte público, né? Se o José vai gastar 200, vai ter benefício, porque vai descontar 150 e a empresa vai dar 200. E quanto maior essa diferença, melhor o benefício, porque a empresa só vai descontar 150 da folha salarial. Eu era uma pessoa que, quando eu trabalhava na rodoviária, era assim, descontavam tipo 150 reais e eles me pagavam 350 de vale transporte. Então, eu tinha um ganho aqui significativo de transporte, que se fosse custeado pelo meu bolso, me custaria 350 reais. Então, desse carro tem essa observação. Sim. Não entendi, Laís. Nem tudo está tão perdido assim. Aparentemente, tem meios para mover aí a situação. Tem, o José tem meios. E você, Anderson, se fosse o José, tem alguma observação? O que você me diria? Cara, esse carro aí, eu ia dar um fim no carro. Aí Tentaria também, dar né? um fim, né? Passar até no particular é uma possibilidade. Existem sites como Web Motors. Só lembro do Web Motors, que dá para vender esse carro no particular. Tenta vender. O LX? Eu vendi o meu carro pelo LX. Exatamente. Então, a Web Motors eu acho que é o maior site de venda. Tanto que tem concessionárias, né, que vendem carro dentro da Web Motors. É muito comum isso. Então, tentar vender no particular, porque se você vai na agência, por exemplo, a agência ela vai tirar a margem dela de lucro, né? Então, fica difícil ela pegar, porque tem que tirar o financiamento e a margem dela. Então, é 2 descontos que pesa.
No particular não tem essa margem, você vende pelo preço de tabela. Então também facilita. Então, uma possibilidade, né, José? O José Anderson agora, né? Se desfazer do carro. Anderson José. Tentar alguma forma, né? Que seja ela uma venda particular, mas uma solução. Você faria isso, né, Anderson? Se fosse o José. Se eu fosse o José, Ou se não, sabadão inteiro de Uber, né? Sim. Já que você vai me custar, você vai rodar, filho. Você vai bater os 6 dígitos de rodagem aqui rapidinho, se não bateu ainda. Aí tem que ver, né? Às vezes a pessoa, sei lá, não gosta de dirigir. Se fosse eu, no meu vai caso... passar a gostar. Não é fazer o que gosta, não. É o que precisa nesse momento, né? Não é, eu gosto. Eu também gosto de comer carne, fazer churrasco, já. Queria eu estar gostando de Fórmula 1 lá em Singapura assistindo corrida, né? Pois é. Queria eu estar lá gostando mas eu assisto na minha TV, que é o que eu posso. Bacana. E você, Por Alan? enquanto. E você, Alan? O José. Estão me ouvindo bem aí? Sim. O que você me diria desses conselhos, dessas possibilidades? Olha, eu sinceramente estou achando que o José ele mora extremamente perto do trabalho, porque esse valor que ele está consumindo que ele reservou aí para combustível é Combustível, né? muito Colocando pequeno. 22 dias, né? Vou fazer uma conta rápida. Já que você falou isso, eu achei legal isso aqui. 120 Boa perspectiva lá. por 22 dividindo, ele está gastando R$5. Ele está rodando 10 km por dia. Aí. Dentro da cidade, 10 a 15 km por dia. É bem pouco, né? É bem pouco. Então, uma perspectiva incrível. Eu não parei para pensar nisso, Alan. Cara, que da hora. Dá para andar de bicicleta. Dá para andar de bicicleta. Dá para andar. Literalmente. E fora isso, eu acho que a questão que você falou que ele, né, tem que pegar de frente essa questão aí do carro, né? Ou se desfazer ou gerar uma renda. Ele vai ter que encarar isso daí por um ponto ou por outro, porque realmente 40% é muita grana. É bastante coisa mesmo. Legal. E você, Fran, se você fosse o José, o que você me diria? Uma, tentaria conversar com a família, já que ele voltou a morar com os pais, né? Para ajustar o valor do Vale Alimentação. Para eles darem uma ajuda aí para ele, né, nesse momento, que para pagar, pelo menos, ajudar a pagar um pouco das parcelas. Se desfazeria do carro, trocaria por um carro de menor valor, que conseguisse, que não tomasse tanto a renda, né? Eu acho que é um dos pontos. E outra, pelo valor do combustível, igual o Alan falou ali, pelo valor do combustível, sinceramente, nem que seja muito perto. Eu trabalho super perto da minha casa aqui e gasto 200 e pouco de combustível por mês. Então, eu acredito que ali, ou ele vai e volta só no final da tarde, mas é coisa que eu acho que daria para ir de a pé ou fazer algo nesse ponto para poder economizar nessa parte para pagar as dívidas, né? É verdade. E aí, se fosse deslocar para um tratamento médico, aí ver um transporte público, um Uber, né, de forma esporádica, ficaria mais barato de fato que o carro. Exatamente. Esse ponto que o Alan levantou foi incrível, cara. Realmente, é modelagem financeira pura. 120 dividido por 22 dias úteis, dividido pelo número de km que um carro vai rodar. E dá 5,50? A gasolina tá mais cara que 5,50, não dá nem 1 litro de combustível praticamente, de gasolina. Então, e um carro dentro de cidade vai rodar 10 km com litro. 10 a 12 km pelo preço do financiamento. Nós não estamos falando de um Corolla Cross híbrido 2023 que vai fazer 25, 30 km por quilômetro, né? Não vai ser um Corolla Cross híbrido. Gustavo, vou falar, Léo. É só outro ponto que com relação ao Vale Alimentação, né? O meu, por exemplo, vem direto no cartão, né? Então não é dinheiro. Então, talvez nessa questão dela economizar aí, talvez ela poderia dar para os pais usar todo o valor no mercado, e eles né? E aí esse valor e eles ressarcir, exatamente. Também é uma possibilidade. Verdade. E a Vanessa... pode falar, Fran. Aqui tem um mercado que tem um posto de combustível que leva a mesma marca
e eles trocam no mercado por vale combustível. Então, ela estaria também utilizando essa parte também, se na cidade dela tem essa opção. Aham, verdade. Vanessa, tá por aí? Eu acho que... Bem, pessoal, muito bacana esse encontro. Eu fiquei super feliz, sinceramente, do José ter entrado em contato comigo, né? Foi o caminho, porque era um alinhamento. Eu ia basicamente perguntar para vocês o que vocês esperavam desse grupo, tudo, falar sobre um pouco sobre o planejamento financeiro, né? A perspectiva. Como eu disse, né? O planejamento financeiro pessoal, ele é uma das vertentes da minha atuação como planejador de vida, né? Ou se eu falar mais bonito, né? O life planner, que é planejador de vida, tá? Mas fica chique falar em inglês. Mas eu vou deixar um conselho aqui para o José, que é um estudo que vou até deixar para todos, se vocês quiserem se aprofundar, é um estudo de setênios. O que esse estudo diz? Que a nossa vida ela é dividida a cada 7 anos. E para quem é cristão sabe que o 7 tem um valor extremamente incrível dentro da Bíblia. Mas do 0 ao 7 tem uma característica do ser humano. Do 7 ao 14 tem uma característica. Dos 14 ao 21, 21 a 28 e vai indo os setênios. E existe o setênio dos 28 aos 35, que é onde José está encaixado. E esse setênio ele bate muito na tecla da famosa crise dos 30, né? Onde existe uma cobrança, tanto interna quanto externa, sobre estabilidade material. Então, pode existir uma barreira aí de, nossa, mas você ainda não tem um carro com 33 anos. Nossa, mas você não tem isso. Pode ser que tenha, pode ser que não, essa cobrança, tanto interna, que é o chamada crise dos 30, ou externa, de pessoas dizendo e cobrando que nessa fase eu já tinha alguma coisa, nessa fase eu já tinha isso. E por que eu estou falando isso? Porque se isso estiver acontecendo, não se importe com isso. Burle, tente pular essa parte, porque ela existe, é comprovado e ela prejudica. Então, José, toma muito cuidado com esse ponto. Se alguém veio falar alguma coisa, saiba que isso é comum, existe estudo sobre isso, mas que isso não pode te atingir. A pessoa falar assim que onde já se viu, dá um passo para trás. É que existe um entendimento que para trás nem para pegar impulso, né? Mas aqui nós precisamos descer um degrauzinho, sim, precisa. Então existe essa parte do setembro. Depois, vocês quiserem, o José também querer, falem comigo. Se vocês quiserem, fala para mim que eu mando lá no grupo o livro para vocês com um resuminho dos setênios. Isso ajuda muito, tá? Isso é na vida de vocês, atendendo o cliente, para vocês saberem como tratar o cliente. Para a Fran entender um pouquinho mais as fases dos 14 aos 21, é o famoso liberdade, né? Adolescência, né? É aquela fase boa que todo mundo também já passou. Então, você vê, é algo comum da vida. Então, essa fase dos 28 aos 35 tem essa cobrança. José, se você está passando por isso, tente não ser atingido por ele, por esses tipos de cobrança de estabilidade material, porque no tempo certo tudo se acerta. No tempo certo tudo se acerta. E eu torço que dê certo essa parte que a justiça já determinou. E eu agradeço por ter compartilhado a sua situação, ter se sentido à vontade. Espero do fundo do coração que o que a Laís contribuiu, que o Anderson contribuiu, que o Alan contribuiu, o que a Fran contribuiu, a Vanessa por estar aqui, está em silêncio, mas ela esteve aqui, eu espero que possa ter contribuído tanto para seu conforto, eu imagino que isso tenha causado algum tipo de desconforto ao colocar a cabeça no travesseiro, quando tudo fica escuro, vozes começam a aparecer na cabeça, alguma coisa desse gênero. Eu imagino que isso incomoda um pouco. Do fundo do meu coração, eu espero que isso tenha servido de algum valor para você, tá bom? E agradeço imensamente a participação de vocês. Eu espero que vocês estejam comigo nas próximas. Deixo aberto aqui para quem tiver algum cenário, seja ele hipotético, seja ele real, próprio ou de outra pessoa. Vamos trabalhar da mesma forma, tentando manter
confidencialidade da pessoa, mas trabalhar possibilidades. Isso é planejamento financeiro, é algo que nós vamos desenvolvendo, como o Anderson vai acrescentando, a Laís, o Alan, a Fran. É assim que nós vamos desenvolvendo esses encontros. Eu acho que vai ser muito bacana. O que vocês acham da ideia? Pode falar, Anderson. O Gustavo, bem bacana, né? Como o José aí, ele expôs o problema dele. Infelizmente, a gente sabe que muita gente está assim, né? Por não ter essa questão de ter educação financeira. Mas agora a gente já deu um norte para o José. O José agora tem que ter ação, né? Ele tem que Sim, ver o que é melhor para o negócio. Então, a exatamente. mesma coisa, eu quando estava lá cuidando da loja, eu tinha que ver o que era melhor para o negócio, não o que é melhor para mim, o que é melhor para o ciclano. Então, a mesma coisa, ele tem que saber o que ele vai fazer. E foi bacana, foi bem legal esse encontro aí com o pessoal, aí a gente trocar uma ideia. E eu acho que o José agora, além dele tomar atitude, tentar também mudar o pensamento dele que não, vou conseguir pagar essa conta, eu já tenho que imaginar essa conta paga, imaginar ele com saúde, porque quando a gente pensa coisas boas elas vêm, né? Sim. Então não adianta, não, pô, tô com 3 cartões para pagar, meu Deus, e agora não. Vai pensar que não vou conseguir pagar, às vezes vai demorar um pouquinho Responsabilidade, mais. né? Responsabilidade. Responsabilidade, No justamente, isso aí. positivo, no mais tardar de tudo, a dívida existe um fim para cá. No pior dos cenários, a dívida existe um prazo de fim. Exatamente. O que não Pô, que existe bom. fim é a sua saúde, a sua vida. Isso não sabemos. Mas a dívida tem um prazo. Ela vai acabar. Isso é Vai verdade. acabar, exatamente. O José tem carro, o José tem pai e mãe, o José consegue andar, o José tem saúde, o José não está E enfermo. nós, Pô, às vezes, então, falhamos em agradecer as coisas básicas da vida, né? Só o é, fôlego de vida que acordamos pela manhã é... Eu, particularmente, eu aprendi a agradecer o fôlego de vida. E, em segundo, agradecer a saúde. Por mais que eu possa estar gripado, esse dia eu fiquei muito ruim de gripe, esses tempos atrás passei por cirurgia para extrair pedra no rim, eu sempre agradeço fôlego de vida e saúde. Por mais que eu tenha alguma coisa, mas eu sei que existe alguém muito pior em questões de saúde que eu. E eu estou conseguindo andar. Então, é duas coisas que eu agradeço em primeiro lugar: fôlego de vida e, em segundo, saúde. Depois vem o resto. O alimento, a vestimenta, as pessoas. Por lá no final, agradecer os bens materiais, a benção material que Deus tem me proporcionado. Muito bacana. Pessoal, vamos tirar uma foto para registrar esse momento? Vocês me permitem? Quem trouxe a xícara aí? Quem tá com um copo, uma xícara? Alguém trouxe? Tá do ladinho aqui. Gente, levanta que nós vamos vai tirar uma foto com aí, ó. Pera aí que nós vamos tirar ó, uma minha foto. personalizada aqui, ó. Ó, aí sim, a minha é da escola, ó. Cafeína, mais keep calm, mais bora estudar igual, vem em mim, Ambima. O José, quando vai fazer a prova da Ambima, ó, vem em mim, Ambima. Então vamos tirar uma fotinha aqui rapidinho. Aí, pessoal, registrado. Vocês querem receber o livro dos Setênios lá? Manda lá para nós, Sim. por favor. Eu vou mandar já no grupo para vocês lerem. Assim, é uma página de cada setênio para vocês lerem. E isso vai ajudar bastante vocês até na persuasão de clientes, tá? Se vocês trabalhar com venda ou coisa desse gênero, vai ajudar bastante. Vocês vão saber mais ou menos a fase de vida da pessoa e qual é a forma mais ou menos que ela fez. Legal, legal. Pessoal, um grande abraço, um beijo no coração de vocês. E logo, logo nós teremos outro encontro desse. Quem tiver alguma situação, algum caso próprio ou de família, ou hipotético, pensar alguma coisa, e se acontecer isso, como que nós vamos tomar a decisão? Nós trazemos para o nosso próximo encontro. Fechou? Fechou, combinado. Ah, ótimo. Ótima noite para todo mundo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.